Oi, pessoal. Boa noite. Quem está presente ao vivo, Paula, Ana Paula, Carol. Então, sejam bem-vindas, né? Eu fiz esse convite para falar, para apresentar uma proposta de estudo, né, de transformação de instrutores e praticantes de yoga. E a maioria que eu convidei já passou por algum treinamento meu, especialmente os primeiros passos, né? Então, hoje eu quero ter esse bate-papo com vocês para falar um pouco sobre esse autodesenvolvimento que a gente precisa ter, essa capacitação, esse conhecimento para gerar transformação, né, na nossa atuação profissional, na nossa prática pessoal, na nossa sadhana, e levar as aulas de yoga para um outro nível a partir do conhecimento do corpo, tá? Então, a gente vai conversar bastante sobre essa transformação, mas antes, quem está presente, eu queria pedir para colocar no chat se você é instrutora, se você é só praticante de yoga e se você participou de algum treinamento comigo, possivelmente os primeiros passos da anatomia vivencial. Coloca aqui no chat, só para a gente se conhecer mais um pouquinho. Se vocês puderem digitar aí. Se você é instrutora de yoga, que linha de yoga que você ensina e se você participou dos primeiros passos da anatomia vivencial ou de algum treinamento comigo. Ana Paula é instrutora de Hatha Vinyasa e nunca participou dos treinamentos. Ok, seja bem-vinda, Ana. A Carolina, né, instrutora da Pelananda Marga, Tantra Yoga, mas agora só pratica sozinha. E não participou de nenhum treinamento, mas acompanha os conteúdos. Muito bom, Carol. Bom, enquanto as outras pessoas vão escrevendo, tem aqui a Paula, é instrutora e participou da anatomia vivencial e formação em Feld em módulo zero. Sim, Paula, o módulo zero que a gente fez, eu e a Mariana, né? Foi muito legal. Experiência muito rica. Meninas, então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês um material que fala dos pilares da anatomia vivencial, de como a gente vem estudando o corpo em movimento. Esse é um mergulho, né, que a gente vem fazendo já há 15 anos. Eu sou fisioterapeuta, sou educadora somática formada pelo método Feldenkrais e dentro da linha de yoga eu também sigo o Tantra, assim como a Carol. E ao longo dos últimos 15 anos eu venho ensinando para instrutores de yoga como conhecer o corpo e como aprender caminhos para potencializar a atuação desse corpo em movimento. E quando a gente olha para a dimensão do yoga, a gente olha que esse corpo, ele não é só um corpo físico, né? Então a gente tem aí o conceito dentro do yoga, por exemplo, de koshas, de camadas da mente, e a gente precisa ter ferramentas para acessar todas essas camadas, todos esses estados mentais. Então, eu trago para o anatomia vivencial o estudo do corpo em movimento com a premissa de que esse estudo precisa ser fácil, precisa ser acessível, precisa ser prático, né? Ter uma aplicabilidade prática, porque ao longo dos últimos 15 anos o que eu tenho percebido é que a maioria dos instrutores de yoga não vem da área de saúde. Então, entender o corpo, entender como é que ele se move, como fazer ajustes, que situações que eu posso prevenir lesões, como ajudar o meu aluno a avançar na sua prática com segurança. Então, esses temas a gente vem estudando
ao longo dos últimos 15 anos. E o que eu quero apresentar para vocês é como a gente estruturou esse trabalho e hoje como funciona a nossa comunidade, né? A comunidade da anatomia vivencial. Então, eu vou compartilhar aqui na tela os três pilares básicos que a gente trabalha, né, e trazendo exemplos práticos. E depois eu quero mostrar alguns depoimentos de alunos e apresentar para vocês a comunidade, como que funciona esse estudo. Deixa eu compartilhar aqui. Vou deixar aqui aberto já. Uhum. Bom, então aqui a gente está. Todo mundo está conseguindo ver essa página que diz Pilares do Estudo da Anatomia, né? Obrigada, Paula. Então, a gente tem três pilares, gente. Primeiro, o estudo das estruturas do movimento, né? Essas estruturas físicas. Então, aí a gente engloba ossos, músculos, tendões, articulações, fáscia. Então, estruturas que estão ali acionando, sendo acionadas para executar o movimento. Então, é a base, né? A gente construir um entendimento sobre qual é a nossa matéria-prima, né? O que é que a gente, como é que a gente vai atuar dentro do corpo? A gente precisa saber como esse corpo funciona. O segundo pilar são análises dos asanas. Então, a gente precisa ter a habilidade para olhar para uma postura e ter um entendimento de o que é que aquela postura pede para o meu aluno. Quais são os desafios daquela postura? Quais são os riscos de lesão daquela postura? Tem uma expressão que eu ensino também, o que é negociável e o que é inegociável nessa postura. Tem aspectos que não dá para negociar, que não dá para mexer, que não dá para adaptar. E tem aspectos numa postura que sim, que dá para adaptar, que dá para ajustar. E o terceiro pilar são os nossos preparatórios, né? São as práticas somáticas da anatomia vivencial. Então, é assim, a cereja do bolo e eu tenho muito carinho por esse aspecto da anatomia vivencial, onde eu ensino práticas somáticas que preparam o corpo e a mente para a prática yoga, né? Então, aí, quando a gente fala da prática yoga, a gente está falando de asanas e a gente está falando de prática meditativa, tá? Essas práticas somáticas, elas dão uma base para levar o nosso corpo e a nossa mente para um estado muito mais integrado, muito mais expandido em relação à consciência, à percepção, porque a gente trabalha com aspectos do sentir, do perceber o próprio corpo, do mover de forma integrada. Então, esse é o tripé, né, do nosso estudo. Então, a gente chama de alfabetização anatômica, né? Então, conhecer as principais estruturas do movimento utilizadas na execução dos asanas. O que é que a gente precisa saber para que aquele conhecimento transforme a nossa aula, para que aquele conhecimento torne aquela postura mais acessível para aquele aluno, ou para a gente entender como disponibilizar mais o corpo do nosso aluno dentro da prática. Claro que eu estou o tempo todo falando do aluno, porque a maioria de vocês aqui, o convite é em grande parte para instrutores de yoga, mas num primeiro momento a gente pensa na nossa prática pessoal, tá? Então, na análise dos asanas, a gente aprende como analisar, a gente tem um protocolo onde a gente analisa os aspectos do asana, que músculos que estão sendo alongados, que músculos estão sendo tonificados, quais os movimentos das principais articulações, quais são as limitações, né? Eu escuto muito do aluno dizer assim, nossa, Germana, eu sei que eu estou vendo ali que o aluno não está conseguindo fazer o que eu estou pedindo, mas eu não estou conseguindo acessar que caminho é esse que eu preciso liberar para ele poder executar a postura.
E aí a gente também olha para possíveis riscos de lesão em cada postura. Onde é que estão os pontos de sobrecarga? Onde é que estão os pontos que precisam ser liberados? Isso fazendo, a gente faz uma análise das posturas, gente, a gente agrupa por movimentos semelhantes. Então, a gente analisa as flexões de tronco, as extensões, as rotações, as inclinações, as posturas de equilíbrio, as inversões. Então, a gente vai agrupando para ver o que é que tem de semelhante, o que é que tem de igual em cada postura. E depois a gente vai fazendo as diferenciações. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o Paschimottanasana, eu tenho ali uma demanda que pode sim, que é muito parecido com o Tanasana, por exemplo. Só que a gente muda o plano, a gente muda a relação com a gravidade, a gente muda os apoios, mas a gente vai olhando as semelhanças, porque isso vai facilitando o entendimento. E o terceiro passo, que é essa preparação somática, né? Então, a gente habilita o nosso aluno a preparar o corpo e a mente dos seus alunos para executar uma prática yoga segura. E quando eu falo de prática yoga, gente, eu estou incluindo aí a prática da meditação, tá? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente vê uma dissociação, né? A gente vê as pessoas chamando aulas de yoga, aquela aula onde você executa asanas, bandas, pranayamas e, no máximo, um relaxamento, né? E a meditação como um apêndice, como uma coisa à parte. E nessa visão do caminho do yoga, né, se a gente pegar ali os 8 passos de Patanjali, a gente quer trazer a experiência do yoga. O asana é uma ferramenta que vai preparar o nosso corpo e a nossa mente, mas a meta final é a meditação, é a expansão de consciência, né? Então, eu venho de uma linha do Tantra, né, como a Carol que está aqui. Então, para nós, dentro do Tantra, a meditação é muito essencial, é a nossa grande ferramenta, né? E esses somáticos, gente, eles têm o poder, e muitas vezes são chamados de meditação em movimento, então eles têm o poder de acionar o nosso corpo e a nossa mente de forma muito integrada, e de já preparar a nossa mente para a prática meditativa. Eu vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. Só para vocês terem noção, por exemplo, eu tenho um programa Meditar é Possível, onde eu uso esses somáticos para preparar os alunos para a prática da meditação. Porque, via de regra, a gente tem duas queixas, né, para que as pessoas dizem que não conseguem meditar. Ou o corpo dói, ou a mente é muito agitada. Então, a gente tem que atuar nesses dois focos. Então, é dor no quadril, é dor na coluna, é dor no tornozelo, a perna fica dormente, o ombro dói, o pescoço. Então, a gente prepara esse corpo e a gente também traz um treino atencional para essa mente, tá? Bom, então as ferramentas da anatomia vivencial têm esse foco, né? Preparar o corpo e a mente para a prática yoga. E a gente sempre fala de uma prática segura e profunda. Essa é a primeira premissa, gente. A prática precisa ser segura. E quando a gente fala profunda, é que a gente tem a habilidade de oferecer uma prática que não seja meramente física, que seja física, mas que também atue no campo mental e no campo emocional, tá? Então, a gente faz as nossas práticas somáticas, a gente utiliza sequências de movimento executadas de forma consciente e a gente vai criando uma experiência de aprendizado para resgatar esse movimento integrado do nosso corpo. É um movimento conectado, é um movimento funcional. Então, o nosso corpo, ele foi feito para se mover de forma integrada. Então, através dessa proposta, a nossa meta também é transformar os movimentos do corpo para transformar os movimentos da mente. Então, a gente não separa. Então, essa é a premissa da anatomia vivencial. Não é estudar nome de músculo, de osso. Isso é só um capítulo, mas é entender como esse corpo se move e, o melhor, otimizar essa ação motora, mas que ela vem carregada de outros elementos que a gente tem o poder de agir na mente.
né, na regulação das emoções, no treino da atenção, trazendo mais foco, mais clareza mental. Então, isso é bem profundo, gente. É uma ferramenta que eu considero muito poderosa para a gente ajudar os nossos alunos nesse processo de autodesenvolvimento que o yoga propõe, né? Então, a gente traz aqui algumas bases neurofisiológicas do trabalho das práticas somáticas. Esse é um material da doutora Tamara Russell, que ela estuda mindfulness, mas o estudo da doutora Tamara, ele vai, diferente da linha, por exemplo, do John Kabat-Zinn, ele vai numa direção onde o movimento é incluído no treino da atenção e na qualidade da presença. E aí a gente vê que quando a gente trabalha com esse movimento consciente, a gente desencadeia um sistema de autorregulação das nossas emoções. Então, isso é muito, muito, muito potente, gente. O movimento consciente, os estudos têm mostrado, e a gente tem essa possibilidade, né, com exames de imagem funcional, então a gente consegue ter resultados e mapear isso. Então, os estudos hoje mostram que o movimento executado de forma consciente, né, nessa qualidade de awareness, de presença, ela tem um efeito inibitório sobre o nosso sistema límbico, sobre os nossos disparos da amígdala, das nossas reações lutar ou fugir, né? Então, a gente vê aí o movimento como um regulador das emoções. E se a gente pegar só esse aspecto, isso é tão poderoso, porque o que a gente mais, né, precisa hoje é ajudar as pessoas a terem essa autorregulação emocional, a melhorarem o seu estado de resiliência, né, a melhorar esse equilíbrio psicofísico, né? A gente vive hoje no Brasil, infelizmente, uma estatística assustadora só com transtornos de ansiedade, né? Então, temos aí liderando no ranking mundial os casos que são registrados, né? Então, nós, enquanto instrutores de yoga, enquanto profissionais do movimento, temos um papel muito, muito importante para atuar nesse contexto. Estou só trazendo um aspectozinho da saúde mental. Então, a gente tem aqui essas sequências de movimento, tá? Depois, se quem quiser, eu vou passar esse roteirinho. Então, aqui a gente tem sequências integrativas, onde a gente refina a experiência do movimento corporal e a gente consegue acessar coxas, camadas mentais mais sutis e mais refinadas. Então, por exemplo, a gente tem uma camada mental, né, um coxa, que está relacionado só com o sentir, o sentir o próprio corpo, mover-se de forma consciente. Então, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, a gente está atuando diretamente nesse coxa. Quando a gente está falando de, independente da linha de yoga que a gente siga, qualquer linha de yoga deveria ter como objetivo final esse estado de expansão, né, de consciência. Então, a ideia, né, a promessa de todas as nossas práticas yogas é que, através do corpo, a gente atinja estados de mais expansão mental, atinja coxas, camadas da mente mais sutis. Então, é a partir do corpo, independente da linha de yoga que você siga, o corpo é a nossa ferramenta. E a nossa proposta aqui é te dar instrumentos, é te dar um caminho claro, acessível, possível para você utilizar esse corpo como essa ferramenta para mudar estados físicos e estados mentais dos teus alunos. Então, aqui a gente trabalha com a sensação, com a percepção, sentimentos e emoções e a própria ação motora. Então, quando a gente estuda movimento, né, esse é o olhar que eu trago para a anatomia vivencial,
ele não é só a ação motora, a contrair, relaxar, elevar o braço, alongar, não. Isso é ação. Mas o movimento ele inclui outros elementos que vão refinar essa nossa experiência. E são esses elementos que vão mudar os estados da nossa mente, tá? Então é nessa perspectiva que a gente trabalha. Então, a gente ajuda com essas práticas somáticas da anatomia vivencial. A gente ajuda o nosso aluno a despertar sua consciência perceptiva. O que é que seria consciência perceptiva? A capacidade de se reconectar com o próprio corpo, de sentir o próprio corpo. Na grande maioria das vezes, as pessoas estão tão tensas, desconectadas e tão desconectadas mesmo sensorialmente, que elas não sentem mais o corpo. Quando elas sentem, é já um nível de tensão, de bloqueio, ou um quadro de dor muito alto, que não está ligado a esse refinamento, a essa sensorialidade. O corpo está gritando já, né? Então, reconhecer padrões motores, padrões mentais e padrões emocionais. Esse é um outro aspecto, gente, que a gente traz esse olhar, né, do campo da educação somática e que eu falo muito para os meus alunos. A gente tem como se fosse, eu brinco dizendo que é a Santíssima Trindade, né? São três aspectos nossos que são inseparáveis. Padrão, três tipos de padrões, três formas como a gente tem de estar no mundo. Padrões motores, né? Como é que são esses padrões? Como é que eu me movo? Como é que eu me utilizo? Como é que eu tensiono? Como é que eu me organizo para uma determinada ação? Quais são os meus hábitos, né? Então, meu corpo vai se modelando também muito a partir dos padrões que eu vou aprendendo e repetindo. Um outro tipo de padrão é o padrão mental. Então, eu tenho padrões, né, modelos mentais, esquemas mentais que falam sobre mim, que falam sobre o outro, a minha perspectiva de mundo. E os padrões emocionais, né? Então, a minha paleta aí emocional, quais emoções fazem mais parte da minha vida, do meu dia, da minha rotina? E aí, o que é que a gente traz dentro dessa ideia da Santíssima Trindade, né? Esses três aspectos, eles fazem parte de uma unidade, que somos nós. Então, você pode, né, pela via do movimento, você regular os padrões mentais e os padrões emocionais. Então, é esse também o objetivo que a gente traz dentro da anatomia vivencial, trazer ferramentas para que vocês possam ajudar os seus alunos a ter mais foco mental, a serem mais resilientes, conectarem mais com a intuição, diminuir a agitação mental, mudar, né, os disparos enlouquecidos da amígdala lá na resposta lutar ou fugir. Então, a gente tem aí uma possibilidade, uma porta de entrada para mexer nos nossos padrões mentais e emocionais dos nossos alunos a partir do movimento, tá? E aí a gente traz também um convite, né? E eu tenho visto muitos alunos trazendo esse retorno que a gente gera autonomia e segurança para o praticante de yoga quando a gente treina a capacidade dele de sentir o próprio corpo e de experimentar diferentes formas de mover e fazer escolhas mais seguras. Para se mover. E muitas vezes a gente faz, né, quem for experimentar as práticas somáticas vai ver, que a gente dá algumas orientações, mas a gente abre um campo de experimentação para a pessoa se mover de diferentes formas e escolher a mais segura. Então, se a gente olha para essa experiência, para esse convite, é você dizer assim: você vai fazer uma escolha com base no que você vai sentir que é o melhor para você e não receber uma orientação fechada de dizer faça isso, faça aquilo, cumpra isso. Então, a gente trabalha com esse desenvolvimento dessa autonomia do sujeito, dele validar o que ele sente
e fazer a escolha a partir do que ele sente. E olha que eu acho muito legal, já conversei isso muito com os alunos, a gente fala disso a partir da experiência do movimento, mas a gente leva isso para a vida, né? Quantas vezes na vida, em N situações, a gente precisa fazer escolhas, e essas escolhas são muito próprias, são muito individuais, são muito únicas de cada um de nós. E a gente precisa fazer escolhas a partir do que a gente sente. Então, esse é um laboratório também para ajudar o praticante a entrar nessa qualidade, né? Eu vou fazer escolhas a partir do que eu estou sentindo, do que eu estou percebendo. Isso gera uma autonomia muito grande na execução do movimento e dos movimentos, não só do corpo, né? Mas dos movimentos da vida. Então, a gente trabalha com práticas de movimento nessa preparação somática para o aluno se mover com conforto, percebendo o que está acontecendo, momento a momento. Então, a gente desenvolve aquele observador interno, tá? E a gente vai fazendo escolhas, como eu falei há pouco, e não copiando o modelo ou provocando e também provocando o seu sistema a encontrar respostas para as nossas perguntas. Então, nas práticas somáticas, a gente utiliza muitas perguntas na condução para treinar exatamente essa capacidade de autoobservação. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Essas são práticas ensinadas em alguma live, em alguma atividade que eu estava conduzindo. Então, via de regra, são práticas que no máximo duram 15 minutos, né? Então, aqui, só para vocês observarem o antes e depois dessa aluna, assim, o quanto ela já executava bem, né, a postura da roda, mas ela sentiu mais expansão e liberação da extensão da coluna. E se vocês observarem, esse desenho, essa seta foi ela que fez, se vocês observarem, a imagem, né, da postura do depois, a gente sente que o corpo está mais disponível, né, está mais flexível, ela entrou mais fácil na postura. E eu lembro que ela falou assim que sentiu essa expansão, essa liberação maior no depois e que foi mais fácil. Então tinha mais conforto e tinha uma melhor performance do asana. Essa é a Dani, ela era uma seguidora nossa e depois virou aluna, está até na nossa formação de educação somática. Essa é a Ju, também uma outra aluna nossa. E aí a gente fez esse trabalho, ela botou depois na Naja e antes na Naja, é um trabalho, a foto está invertida, né? Mas a de baixo é antes e a de cima é depois. Esse foi um trabalho que a gente fez sobre o estudo, né, que a gente chama da serpente, que é a junção do diafragma com ilho-psoas. Essa é uma aula que eu dei, está na comunidade também, e que a gente tem práticas preparatórias aí para liberar diafragma e ilho-psoas. E aí, olha como ela conseguiu uma extensão, né, uma elevação de coluna e elevação das pernas muito mais significativa. E essa aqui também, né? Olha como ela conseguiu em Ustrasana, o quanto ela conseguiu de liberação da coluna. E assim, tá, gente? Não são dias, não. Vocês estão vendo aí a pessoa tá com a mesma roupa. Isso foi 15, 20 minutos depois de um preparatório somático que a gente ensinou. Olha aqui como na imagem do depois, o quanto o quadril está mais alinhado com o joelho, o quanto a coluna dela está mais arqueada, está mais disponível para essa extensão e como ela consegue chegar aqui tocando a mão nos pés. A gente olha, né, em Ustrasana, por exemplo, a gente diz, tem um princípio que eu ensino para os alunos quando a gente vai analisar os asanas, que posturas que a mão precisa encontrar o pé, né, que são consideradas extremidades, isso deveria acontecer graças a uma liberação do centro. E muitas vezes o aluno ele vai tocar as extremidades, porque ele, né, tem na imagem como é a parte final da postura, só que às vezes isso gera sobrecarga.
e risco de lesão. No caso da Austrácena, a gente sabe que o maior sobrecarga e risco de lesão, por exemplo, é aqui na coluna lombar, né? Então, com esse preparatório, ela conseguiu esse arqueamento de forma muito mais fácil, né? E foram aí, acho que 20 minutos de prática. Essa também é a Ju, uma aluna nossa, que já executava a postura de inclinação lateral bem, mas você vê que no antes não tem uma liberação completa, né, para que a mão consiga tocar o pé. E aí a gente sempre fala, né, vai tocar a mão no pé, isso só deve acontecer como consequência de uma boa organização no centro. A gente não quer tocar as extremidades de qualquer forma, né? Então, esse é um princípio que a gente usa também, de que o centro é prioritário à extremidade. Então, a gente quer organizar primeiro bacia, coluna, e quando a mão toca o pé, seja numa Paschimottanasana, seja numa Ustrasana, numa inclinação lateral, numa Uttanasana, isso acontece ou deveria acontecer como uma consequência de uma boa liberação no centro, tá? Aqui uma outra, a Renata, né? Ela disse que sentiu uma vontade de reorganizar o corpo no chão, né? Essa prática foi uma prática que a gente utilizou os nossos saquinhos sensoriais, então a gente trabalha. Esse é um trabalho que eu trouxe e dei uma adaptada, né? Para anatomia vivencial, eu trouxe da eutonia, é um método dentro da educação somática que trabalha com resgatando essa capacidade de sentir o corpo. E a gente tem dentro das nossas práticas somáticas os saquinhos sensoriais. E aí a gente vai colocando esses saquinhos em diferentes pontos das articulações, e além de provocar um relaxamento muito profundo, a gente vai liberando e reorganizando o tônus da musculatura. E aí, em consequência ao trabalho do saquinho, olha o quanto ela melhorou na inclinação do tronco à frente. Aqui a gente tem a Valéria, né, que fez uma liberação aí somática. Interessante que ela vinha com histórico de inflamação no quadril, e ela sentiu o quanto soltou, né, o quanto o corpo estava mais disponível para executar o movimento de inclinação do tronco à frente. Então, esses são alguns dos exemplos. E agora eu quero mostrar para vocês, pegar aqui. Quero mostrar para vocês depoimento de alguns alunos da comunidade da anatomia vivencial, tá? Estão conseguindo ouvir? Sim, Estava essas 2 semanas sem aparecer nas aulas. Ah, desculpa, gente, peraí. Deixa eu voltar que apertei isso aqui. Essa é a Lidiane, uma aluna nossa. Antes não ficava às vezes 2 semanas sem aparecer nas aulas por conta de crises, de dor, e hoje me agradecem, dizem que tem na aula, que bom, né, os dias para chegar ao dia de prática, porque graças às lições eles não sentem mais dor, ou com a dor que diziam mais do que a metade. Então isso é muito gratificante. Acho que a aula mudou bastante, porque a gente começa a ver o yoga e o corpo de uma forma bem diferente. Faz muita diferença, né, para a gente enquanto ser humano, né, ter o conhecimento das estruturas do nosso corpo, isso é muito rico. E aí, como você comenta também, quando a gente vê uma pessoa andando, a gente já começa a observar, nossa, tem um encurtamento ali, tem uma dificuldade ali, preciso de trabalhar naquela direção. Quando a pessoa faz um asana, a gente já sabe que cadeia muscular que precisa de ser trabalhada, né? E isso para o aluno é muito mais fácil, né? Ele consegue muito mais eficiência no movimento, né? Consegue usar mais força
sem usar, sem travar aquelas travas mecânicas que a gente fala, né? Então, esse conhecimento realmente facilita na hora de conduzir a prática e na hora de direcionar os ajustes que precisam de ser feitos. Porque aí o ganho do aluno é muito mais imediato também. Quando ele apresenta alguma dificuldade, também a pessoa fala, né? Ah, estou com uma dificuldade em tal lugar. É mais fácil de direcionar, de saber aonde está, né, dificultando ele acessar aquele movimento e, às vezes, ajuda muito na hora de criar as variações da postura. Porque a gente já conhece o que pode ser, que ganho que ele pode ter numa variação de postura. Isso também eu percebi que mudou, que melhorou bastante. Germana, eu fiz o curso e comecei a experimentar em mim. Né? Eu comecei a fazer as práticas para que eu pudesse sentir o que eu gostaria que as minhas alunas sentissem, né? Que é todo esse bem-estar, aliviar dores, enfim, ter mais consciência, né? Percepção corporal e mais uma infinidade de benefícios que a gente tem. E eu tenho uma protusão na L5 com S1. Já tem tempo que eu sinto aquela dor, sabe, na lombar. Eu acho que muita gente sente, é uma queixa, né, de muitos alunos. Com as práticas, eu vou te dizer que eu não sinto mais nenhuma dor. Assim, é impressionante, mas foi o que me curou, sabe? E eu fiquei muito feliz com esse resultado e comecei a aplicar nas minhas alunas, né, nas aulas, nas práticas. E as minhas alunas, vou dizer que todas elas têm algum tipo de lesão na coluna, ou protusão, ou hérnia, ou algum tipo de desgaste, né, que compromete alguns movimentos. E eu tenho tido também respostas positivas. Nossa, me sentindo melhor. Nossa, entrei com dor e estou saindo sem dor. Ontem mesmo, eu dei uma prática e foi uma aluna nova fazer uma aula experimental. Achei tão interessante. No final da aula, ela chegou e falou, nossa, gostei muito, fiquei muito feliz, né? E olha que eu estava com uma dor na região cervical e agora não estou com dor. E eu, né, novamente, concluí que realmente as práticas, elas têm tido um resultado muito positivo com as alunas. Então, não é falar pelos outros, é falar pela minha experiência, pela experiência delas. Faz total diferença. A Michelle é instrutora de yoga, depois da anatomia vivencial. Eu até me emociono, porque são pessoas diferentes. Assim, a minha prática, a minha condução, quando eu falo para alguém, eu realmente eu fico todo mundo falando assim, nossa, estou vendo que você é apaixonada por isso. Porque é lindo, assim, igual eu falei no seu curso, durante várias aulas, você falava, nossa, é isso, né? É essa diferença, não é o yoga do Instagram, não é o yoga da postura, não é a postura que dura o tempo da foto. É muito mais além, né? Está muito além disso. É um refinamento e ele é assim, ele é mais do que sutil, né? É uma coisa assim, é muito rico e é muito valioso, né? Então, isso que eu consigo experimentar e o que eu posso levar para os meus alunos, cada vez que eu vejo uma pessoa próxima a mim, que eu vejo que está com uma estrutura colapsada, a vontade que eu tenho de pegar na mão, vamos fazer um sabático, vamos soltar isso aí, porque tem coisas que você pode fazer e que vão te ajudar demais. Começa a sentir o seu pé, aquela coisa simples que a gente faz de virar o corpo, né? Quando eu faço com os alunos, isso de você ir alcançando níveis cada vez maiores de torção, a pessoa, nossa, é isso, vamos liberar o que está preso, né? Então, assim, eu estou super empolgada com isso, eu sou apaixonada por essa possibilidade de levar isso para os alunos. Então, nitidamente, assim, a Michelle antes e depois da anatomia vivencial, assim, eu sou muito grata, sou muito feliz por ter podido acessar esse universo todo. E os meus alunos, sem dúvida também, quem pratica comigo depois, percebe porque faz diferença na condução da aula. Bom, gente, então isso são... Tava sem o vídeo? Ah, não acredito, gente, tava sem o vídeo, mas vocês conseguiram só ouvir a voz. Ai, que coisa. Mas, bom, mas pelo menos ouviram a mensagem, que era o mais importante. Então, são depoimentos de alunas que
começam a, né, basicamente, o que é que a gente vê no depoimento das três, né? Que elas começaram a ter repertório para ajudar alunos que chegam com dor, com limitação, com bloqueio, com tensão. E também elas levam os alunos a uma outra experiência, que é a experiência do sentir o próprio corpo, do perceber pontos de tensão, de perceber formas de utilização do corpo, e que esses alunos eles vão resgatando a capacidade, a potência, né, do movimento, e isso é uma preparação muito poderosa para a prática do yoga, né? Então, quando a gente fala prática do yoga, né, e aí eu sempre gosto de trazer essa referência dos 8 passos de Patanjali, então a gente não tem só asana, né? A asana é apenas uma ferramenta dentro do caminho, mas a gente vai desde as práticas, né, Jama, Niyama, que são princípios ético-espirituais, Pranayama, que trabalha o nosso corpo de prana, de energia vital, tudo isso, né? E asanas que vêm com esse papel de trazer força, de trazer flexibilidade para o nosso corpo, Pratyahara, que é esse desligar sensorial, né? Esse desligar do mundo externo para mergulhar no mundo interno. Então, a gente tem Pratyahara ali no meio, né? De práticas que estão mais voltadas para o mundo externo e de práticas que vão nos levar para mergulharmos no mundo interno. Dharana, Dhyana, Samadhi, né, que são aspectos da nossa mente que são de mais contemplação, de mais contentamento, de mais expansão de consciência. E isso deveria ser o caminho para qualquer instrutor de yoga, independente da linha que ele ou ela siga. Então, esse convite que a gente está fazendo aqui, gente, é um convite para vocês mergulharem nesse conhecimento, né? Ter essas ferramentas. E uma coisa que assim, me mobiliza muito, primeiro é porque, infelizmente, a gente vê que o yoga tem lesionado muitas pessoas. Tem lesão na prática yoga? Tem. Não deveria, mas tem. Né? Então, primeiro, a gente precisa ter ferramentas para oferecer uma prática segura para o nosso aluno. Segundo, ter repertório para receber alunos em diferentes condições. Vocês viram ali a Lidiane que falou, a Divina também, alunos que chegam com dores, com limitações, com bloqueios. Então, eu escuto muito dos alunos, Germana, eu quero tornar o yoga acessível para todas as pessoas. Então, é nosso papel, né, enquanto instrutores de yoga, ter ferramentas, ter repertório e ter conhecimento para isso. E a partir desse conhecimento aplicado na prática, a gente gera uma transformação muito profunda na vida das pessoas. E uma outra característica que eu tenho visto também, gente, nos alunos é esse conhecimento, ele traz um diferencial. E aí, já pensando no instrutor mesmo, como aquela pessoa que está levando também um ofício, né? Então, que também quer oferecer esse trabalho. Se você tem mais ferramentas, se você tem um conhecimento sobre o corpo e como transformar esse corpo de forma potente, de forma segura, teu trabalho, tua atuação vai para um outro nível, né? Eu tenho visto alunos na comunidade como eles têm conseguido, né, levar esse trabalho e levar esse trabalho de diferentes formas, né, em diferentes campos. Eu falei um pouco aqui antes, né, por exemplo, sobre a meditação. Você ter repertório para você ajudar as pessoas a mergulharem na prática meditativa, né? O quantas pessoas estão precisando desse trabalho, de trazer mais tranquilidade mental, de treinar sua atenção, sua capacidade de foco mental, de trazer mais paz mental. Então, dentro da anatomia vivencial, eu selecionei um repertório de práticas somáticas e uma série de experiências para te guiar nesse caminho, tá? Como é que funciona a nossa comunidade? Eu vou abrir as inscrições, eu tenho aberto, né, de tempos em tempos, e o acesso é de 1 ano.
Quando você entra na comunidade, basicamente tem duas atividades que você vai participar, que eu chamo de síncronas, né? Que vai ser com data e hora marcada e a gente se encontra pelo Zoom. Então, a gente tem hoje funcionando todo primeiro sábado do mês, próximo sábado já vamos ter a aula. A gente tem um encontro de 9 às 12 pelo Zoom, onde eu conduzo práticas com os alunos. Eu digo que é um momento do professor, da professora, também se cuidar e receber esse trabalho, né? Então, essa é uma premissa que está funcionando dos nossos encontros. Então, todo primeiro sábado do mês, a gente tem aulas de condução das práticas somáticas que eu conduzo os alunos. Ah, não posso assistir, não tô, tudo fica gravado e disponibilizado para você acessar quando e quantas vezes quiser. Ou tipo, ai, Germana, eu fiz, me entreguei, mas eu queria voltar para ver como é para eu conduzir com o meu aluno. Então tá lá gravado. Eu sempre falo, olha, no encontro de sábado é para você, né? Não se preocupe em estar anotando nada, tá tudo gravado, vai ser disponibilizado. E, além disso, a gente tem os plantões Tira Dúvida. Então, uma vez por mês, a gente também vai se encontrar para tirar dúvidas. Questões de alunos, aplicação prática. Estou com essa questão, eu comecei a aplicar os somáticos, ou eu quero entender mais essa postura. Então, a gente também vai disponibilizar o plantão Tira Dúvida. Esse plantão eu antes fazia, quando os alunos entravam, a gente ficava um mês junto. Mas o que é que eu notei? Que muitas vezes, quando você entra, você não dá conta de ver todo o conteúdo gravado. E aí acabava que às vezes o aluno ficava correndo para, eu vou aproveitar que Germana está aqui disponível, então eu quis mudar isso, eu quis botar um encontro, aumentei o número de encontros e um encontro por mês. Então você vai, cada um no seu tempo, no seu ritmo, e a gente vai ter esse plantão tira dúvida. Um outro, uma outra ação também que a gente está implantando, que é nova, que eu acho que os alunos que estão lá vão gostar também, eu vou preparar um roteiro de estudo, tá? Porque quando você entra na comunidade, tem vários conteúdos, né? E a pessoa fala assim, nossa, por onde eu começo? Então, lá na comunidade, a gente tem aulas gravadas, tem um pacote de aulas gravadas que eu sempre indico para todo mundo começar por ali. Então, são aulas que eu gravei em estúdio, falando das principais estruturas do movimento, fazendo análise dos principais asanas e falando sobre os somáticos. Então, a gente tem um pacote de aulas gravadas, eu sempre digo para as pessoas começarem por ali. Tem material escrito de suporte e tem as gravações, tanto de outros encontros de outras turmas, onde os alunos trazem dúvida, como também todas essas aulas gravadas, das aulas de sábado. Essas aulas de sábado, gente, só para vocês terem noção, né, da riqueza do trabalho que tem lá, a gente tem hoje um acervo de, eu acho que está em 41 aulas, né, Mila? Acho que Mila está por aqui. Acho que tem 41 encontros lá gravados. Deixa eu só ver se está aqui, gente, para eu poder compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou compartilhar essa tela aqui. Deixa eu só compartilhar para a gente ver, para vocês entenderem como é que estão lá os nossos conteúdos. Isso é que eu trouxe para vocês, para quem quiser se inscrever. A gente vai abrir as inscrições. Então, vamos lá. O nosso conteúdo. A gente tem as mentorias em grupo, tá? Então, tudo isso aqui foram aulas, tipo plantões tira dúvidas ou mentorias que a gente teve com outros alunos. Eu vou deixar disponibilizado para quem quiser consultar. Nesse módulo 3 aqui, aulas de anatomia vivencial e yoga. Então, essas são as aulas de estúdio que eu gravei para vocês. Então, aqui, ó. A gente tem 24 aulas, são aulinhas curtas de 30 minutinhos, mas com um conteúdo bem condensado, materiais de escritos, de suporte.
introdução sobre as práticas somáticas, as lições das práticas somáticas. Aqui vocês vão, que entrar na comunidade, tem acesso a um repertório de 40 práticas somáticas, tá? São práticas que você pode utilizar, geralmente, em relação à aula de yoga, você pode colocar no lugar do preparatório, ou preparação também para práticas meditativas, ou você pode abrir grupos temáticos. Esse é um trabalho também que alguns alunos estão fazendo, de práticas meditativas, de práticas restaurativas, colocando os somáticos. Então, a gente tem aqui algumas atividades, tá, da comunidade. Então, aqui, ó, todos esses encontros são encontros que aconteceram no sábado, são 36. E olha que bacana isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente começou. Aqui dentro tem um curso completo sobre os trilhos miofaciais. A gente passou 9 meses. Eu brinco com os alunos dizendo que foi uma gravidez que a gente passou com os trilhos anatômicos. Então, a gente estudou uma linha por mês. Eu trazia a linha miofacial, né? Esse estudo mais integrativo de músculos e fáscias, que é fundamental para a gente ajudar os nossos alunos na prática do yoga. Então, cada mês a gente estudou uma linha, depois fizemos revisamos esses trilhos e fizemos um estudo de caso. Então, são 7 linhas, a gente fez uma revisão depois e fez um estudo de caso, onde os alunos trouxeram experiências práticas que eles aplicaram. Depois a gente analisou alguns asanas, tirou dúvidas, e aqui nesse encontro 16, a gente começou a fazer um trabalho somático diferente até daquelas 40 práticas, então aqui já tinha conteúdo novo, onde a gente utilizou. O primeiro tema foi como explorar o chão de forma segura e potente nas suas aulas de yoga. Então, a gente fez todo um trabalho na relação com o chão. Então, fizemos aqui, ó, 4 aulas, né? Então, são práticas que eu conduzo os alunos e que depois esses alunos, ao longo do mês, eu oriento que eles levem esse conteúdo para os seus alunos. Então, aqui tem um curso completo, só isso aqui já é um curso. Depois a gente foi para a posição sentada, utilizando os somáticos. Então, como explorar a posição sentada com potência e segurança. A gente fez na posição sentada, fizemos sentada na cadeira, né? Mais 4 aulas. E sentada no chão, a gente fez mais 5 aulas. E como otimizar as práticas somáticas para otimizar a posição de pé. Então, fizemos mais 4 aulas. Então, a gente foi desde a posição deitada, de barriga para cima, até a verticalidade. A gente usa nesse estudo o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, né? Então, a gente vai desde a relação do solo, de barriga para cima, até atingir a verticalidade. E o último estudo que a gente fez na comunidade foi como potencializar a respiração com a anatomia vivencial. Então, conhecimentos da estrutura, né, das estruturas que participam da respiração, como também práticas somáticas com esse objetivo de potencializar o ato respiratório. Então, a gente tem aí 4 aulas só de otimização da respiração. Temos ainda um bônus de aulas de yoga em movimento com Cris Biapina, uma amiga, uma parceira. A Cris, ela é rolfista, ela é formada no método Rolf, e ela traz os estudos do Rolf Movement para as aulas de yoga. Então, são aulas aí primorosas que eu incentivo vocês a experimentarem. E ainda aqui algumas lições daquele projeto Meditar é Possível, onde eu uso os somáticos para a prática de meditação. Gente, então esse é o conteúdo que está na comunidade. Então, a gente tem um acervo, né, de material escrito, material, nossa videoteca aí bem ampla. E quem se inscrever vai receber um roteiro, um passo a passo, né? O primeiro material de estudo é esse aqui desse bloco 3, é por onde eu indico que os alunos comecem. E quem entra, já entra participando das aulas e do plantão Tira Dúvida, que a gente vai começar agora no mês de agosto, tá?
quanto que tá para participar? Esse valor, ele era maior, quer dizer, ele tá para aumentar. Esse valor, ele tá bem já, a gente já vem há bastante tempo, mas a gente vai manter ainda para essas primeiras turmas que eu estou abrindo assim, espaçadamente, tá no valor de 997 é o valor da anuidade, ou você paga no cartão, dá 12 de 99,50. Então, eu quis deixar mesmo um valor bem acessível, para o tanto de conteúdo que tem aqui dentro. Nossa, não tem nem graça. Tem muita coisa aqui para estudar, para transformar. E outra coisa, gente, aí trazendo um pouquinho da experiência, deixa eu parar aqui o compartilhamento, trazendo um pouquinho da experiência do que eu tenho visto dos alunos que estão na comunidade. Eu tenho casos de alunos que ampliaram o número de alunos, tenho casos de alunos que começaram a diversificar os seus grupos, atendendo pessoas que chegam com mais queixas, com mais limitação. Tenho casos de alunos que abriram grupos novos com base nesse trabalho somático. E tem alunos da comunidade que esse ano a gente abriu a nossa formação de educadores somáticos, né? E eu nem divulguei isso, eu formei um grupo só de alunos que vinham da comunidade, porque eu queria alunos que viessem com essa base, e está sendo bem interessante, porque o olhar deles sobre o corpo já é diferenciado, e eles estão aí, elas, na verdade, é um grupo só de mulheres, essa primeira turma, e elas estão aí criando projetos. Só dar um exemplo, semana passada eu vi de uma aluna, ela abriu um trabalho, um curso para mulheres de 3 meses, falando sobre o poder da pelve e da respiração. Então, um trabalho que está lindo, assim, está muito bacana, está muito forte, muito profundo, né? Outra aluna que é educadora física, que ela foi para o yoga querendo buscar, né? Ela tem academia, ela e o esposo, mas ela queria uma outra abordagem que olhasse o ser humano de forma mais integral. E aí ela também entrou na nossa formação, ela ficou na comunidade, acho que ela renovou por 2 ou 3 anos, e todo esse repertório ela levou para o trabalho dela com os alunos. E aí hoje ela tem também grupos de yoga com essas práticas somáticas, né? Então, esse yoga somática ela tem utilizado. Então, a comunidade, gente, é o local onde eu sinto que é o espaço, né, que tem todos os elementos para trazer esse olhar, essa expansão desse olhar profissional diferenciado. E eu acho que hoje o processo está bem mais maduro, né? Está bem no formato assim que eu acho que está bacana, porque ao mesmo tempo que tem ali uma liberdade para você consultar os conteúdos, tem também uma rota de estudo e tem a possibilidade da gente estar junto, né? Então, tem 2 encontros mensais e, claro, tudo fica gravado e isso, 41 conteúdos das aulas mensais, é. E aí eu deixo esse convite aqui para vocês, né? Para quem quiser fazer parte da comunidade, quem quiser se inscrever, a gente colocou o link aí. E a gente tem já no próximo sábado uma aula, que é a aula do mês de agosto. Então, a gente já começa um novo ciclo e quem se inscrever já entra na aula do mês de agosto e depois eu vou divulgar a data do plantão Tira Dúvidas. Gente, antes da gente encerrar, eu queria abrir espaço. Se alguém quer tirar alguma dúvida, trazer alguma questão, alguma pergunta, se quiser saber algo sobre a comunidade, algo que você queira esclarecer mais, aprofundar, se tiver, pode ou ligar o microfone ou colocar a pergunta aqui no chat. Oi, Germana. Oi, Felipe, vamos lá, querido. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. O plantão Tira Dúvidas, ele acontece ao vivo?
Isso, Uma vez ao por vivo. mês. Começa a reunião aqui. E aí a gente deixa gravado, né? Porque a dúvida de um é a dúvida de outro, né? Então, quando eu mostrei ali naquela mentoria, né, que tem vários encontros, também é uma oportunidade. Quem quiser olhar para os encontros que já aconteceram, mas ele é ao vivo, sim, Felipe, para você trazer uma questão, uma dúvida, uma pergunta e a gente conversar como está conversando aqui, em tempo real. E às vezes o aluno não pode, já aconteceu muitas vezes, Germana, né, tal, geralmente é um dia de semana, no meio da tarde, né? Então, e nesse eu dou aula, ou no meio da manhã. Manda a pergunta e eu respondo ao vivo, e aí a pessoa depois assiste, Tá legal. tá? Eu perdi essa parte da explicação, o meu computador travou aqui, mas legal. Obrigado. Tá. Ok, Ana Paula, irei me organizar para fazer minha inscrição. Seja bem-vinda, Ana. Gente, então eu quero fazer esse convite para vocês, deixar esse convite para vocês participarem. Até sábado, a gente já vai ter a primeira aula do mês de agosto, então seria legal vocês se inscreverem até sábado, até sexta, né? O acesso é imediato. Então, tá, assim que você se inscreve pela Hotmart, você já recebe o link de acesso na nossa nosso espaço, na nossa comunidade. A gente tem um grupo também no Facebook. Tem um trabalho lá, inclusive tem uma pessoa trabalhando comigo que está fazendo essa pesquisa que está muito, muito rica. Essas 40 práticas somáticas, a gente lá no Facebook, a gente colocava o post da prática e pedia para todo mundo praticar e colocar lá a sua experiência. Então, tem muitos depoimentos de experiência. Então, a gente também coloca esse espaço do Facebook para ser um espaço de troca também, de deixar lá escrito, de tirar dúvida, né, de ter a experiência lá também compartilhada. Tá bom? Alguém mais quer ter alguma questão, alguma dúvida? Aqui o link. Gente, então eu quero agradecer a presença de vocês. Aguardo vocês aqui do outro lado. A gente vai se reunir no sábado, então eu espero que até lá vocês possam participar, se inscrever. A comunidade hoje, para mim, é um projeto muito especial, porque é um lugar onde eu sinto que a gente está construindo uma massa crítica assim, de instrutores de yoga com conhecimento muito diferenciado sobre o corpo e sobre ferramentas práticas e somáticas que podem levar os seus alunos para um outro nível de performance, de conexão e de transformação pessoal. Então, eu fico muito feliz assim, de poder abrir a comunidade e ter esse grupo, né, andando junto e construindo aí, fazendo, gerando uma transformação. Felipe, maravilha. Então, fico te aguardando, Felipe. Seja bem-vindo. Gente, um beijo grande. Espero que vocês se possam se inscrever. E sábado a gente já tem uma atividade prática de 9 às 12. E lembrando, tudo que é feito é gravado. Quem não pode, assiste a gravação. Mas eu sempre incentivo os alunos a participarem, presencialmente, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Obrigada pela escuta, pelo tempo. E espero vocês aqui do outro lado.